Ele virá e não tardará. E a igreja que crê comece a gerar expectativa de esperança por ver seus olhos, por ver as marcas na mão do meu Senhor, por ver as marcas de amor, amor que o mundo não dá, amor que não se encontra em outro lugar. É só nele e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá. Ah, se fosse agora. Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É por ele, é por ele, ó Senhor, cresça em nós, ó Deus, que possam ser as suas mãos e os seus pés. Nós queremos que o seu reino cresça, que a sua vontade seja feita, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, Jesus. Diminua
Estão felizes? Quem está feliz com Jesus aí? Pode permanecer nesse ambiente de adoração e reverência a Jesus. Aleluia! Quem tem a alegria do Espírito Santo pode continuar feliz, vibrante, porque Jesus está aqui, amém? Glória a Deus! Aleluia! 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 Os irmãos podem se assentar felizes com Jesus e aplaudindo a Ele, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Essa alegria que está pairando sobre este lugar, sobre essa casa, foi fruto de uma comunidade que se iniciou em Jerusalém. O Cristo, o Jesus, havia sido crucificado e muitos deles temeram porque foram ali tirado o mestre, aquele que ensinava as Escrituras, o Messias. Só que eles receberam uma promessa: ei, vocês vão ficar em Jerusalém. Vocês não vão se ausentar de Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. O contexto fala que Jerusalém estava povoada de várias pessoas de várias nações. Só que essa comunidade estava no andar de cima, orando constantemente, sem cessar, sem sair daquele lugar de reverência a Jesus, até que o Espírito Santo veio, encheu aquele lugar, encheu aquela casa, e todos eles começaram a falar em novas línguas, em novos dialetos, idiomas que muitas pessoas nem conheciam. E todos aqueles que foram para Jerusalém para cumprir os seus votos viram isso e ficaram admirados. Só que muitos deles começaram a questionar: será que esse povo está embriagado? Porque eu nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca vi isso na minha vida. Como eles podem falar da nossa língua materna? Um dialeto, alguém conhece um dialeto? Existe a língua oficial, mas o dialeto só se fala numa província. Eu presenciei isso, eu vi uma pessoa falando um dialeto, eu não entendia nada. Só que Pedro, num discurso, representa aquela comunidade e fala assim: ei, irmãos, o que vocês estão vendo aqui foi predito pelo profeta Joel. Todo o poder que eles receberam é o Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade, amém? Uma das características do Espírito Santo é a alegria. Alguém que está cheio de Jesus, ela se sente alegre. Quem está feliz aí? Isso aí, Laurinha, Deus abençoe. Talvez o contexto atual da sua vida hoje não seja tão aplausível, sabe? Mas o que te trouxe aqui foi Jesus. O que te trouxe aqui foi um propósito muito maior que você nem espera, que você nem imagina. E diante disso, diante de tudo o que o Senhor fez até agora, eu quero, em reverência a Jesus, orar, amém? Vamos orar? Você pode ir no seu lugar, fechar os seus olhos, reclinar a sua cabeça. Senhor Jesus, que o Senhor possa fluir, assim como na oração introdutória, na leitura introdutória, os louvores que foram ministrados, Jesus. Tudo que nós ansiamos é ver o Senhor, ver os seus olhos, ver o seu rosto, e as cicatrizes que o Senhor sofreu por cada um de nós, Pai. Que a Tua palavra encontre os nossos corações nessa noite. Que haja, Senhor Jesus, um arrependimento verdadeiro para a honra e glória do Teu nome. Amém? Diante daquilo que Pedro fala a toda aquela multidão,
E elas perguntam para Pedro assim: mas e agora? O que nós vamos fazer? E Pedro fala assim: cada um se arrependa do seu pecado. O início para receber uma nova vida em Jesus é se arrepender. O arrependimento, ele traz uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma mudança de caráter. Quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós, homens mortais, meros mortais, nós, com as nossas próprias forças, nós não podemos fazer aquilo que o Espírito Santo pode fazer. Essa transformação todos os dias. Amém? Eu compartilhei com o pessoal da mídia. Queria que projetasse aqui também, se você puder acompanhar na sua Bíblia, seja ela física, da maneira que você sentir à vontade, no seu celular, que estiver fácil para você, amém? Mateus 13, versículo 44 e 45, amém? Que diz assim: o reino do céu é como um tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo, e fica tão feliz que vende tudo que tem, e depois volta e compra o campo. 45. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Próximo versículo. E quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra aquela pérola. Amém? Obrigado, Nelson. Deus abençoe. Mateus 13, nos versículos 44 e 45, é uma sequência de mensagens que o Senhor Jesus direciona, não somente aos seus discípulos, mas à grande multidão que o seguia. E todas as mensagens que Jesus direcionava às pessoas, falava de um tema principal, que é o reino de Deus. Só que o Senhor Jesus, ele sempre utilizava uma forma para, tornar acessível o entendimento das pessoas, para que elas pudessem compreender, Existem pessoas que compreendem de uma forma fácil assim, ouvindo, ou assistindo algo, ou talvez através de uma historinha, uma ilustração. Só que Jesus, ele tinha, aquele dom de nos trazer a história. É como se nós estivéssemos naquele lugar, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 fala assim: essas palavras que hoje ordeno estarão no seu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. É como se Jesus chamasse a multidão: ei, senta aqui, que eu quero falar de um reino que não é deste mundo, um reino que não pertence a essa terra. Porque a expectativa dos judeus era que viesse um rei que estabelecesse um governo, material, político. Só que quando Jesus se apresenta, ele se apresenta como aquele verbo que foi encarnado, Não tem aquele amor que as pessoas falam só de palavras, que não faz mudança nenhuma. Ao contrário, Jesus se tornou um homem, sujeito às dores, e passou por todo tipo de sofrimento, tirando toda aquela expectativa que as pessoas tinham, Jesus vai fazer algo assim, que pode nos beneficiar, e nós seremos conhecidos por muitas pessoas. Só que o reino de Deus não pertence a essa terra.
O reino que o Senhor Jesus sempre mostrava às pessoas com a sua própria vida, não era comprado por dinheiro, não era comprado por benefícios que as pessoas entregavam a Jesus. Ao contrário, o reino do Deus vivo foi comprado pelo sangue de Jesus. É como se nós tivéssemos uma dívida impagável, sem recursos para pagar essa dívida, mas alguém, de forma voluntária, se compadeceu da humanidade e viu que estávamos perdidos, totalmente perdidos e destinados à morte eterna. O Filho de Deus se encarnou e veio até nós, assim como aquela canção que foi ministrada aqui, que João Batista estava batizando as pessoas, porque ele havia recebido uma promessa. Quando você vê aquele que o Espírito Santo repousar sobre ele, é ele, esse é o Messias. Todos os dias a multidão se achegava a João Batista, pessoas de diversas classes, pessoas de diversos tipos, chegavam a João Batista para serem batizados, até que um dia o próprio Cristo lhe aparece. Muito antes de Jesus aparecer para João Batista, as pessoas perguntavam para ele: você verdadeiramente é o Messias? Você é um profeta? O que você é? Ele falava assim: não, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu sou a voz que clama no deserto. Eu estou preparando o caminho para aquele que vai vir, que é muito maior do que eu. Importa que ele cresça e que eu diminua. Se fosse nos dias de hoje, já pensou? Você recebeu um elogio e o seu ego está esperando algo assim. É como se inflamasse. Eu sou, mas na verdade eu não sou. E tem outro: eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Existe uma palavra que está sendo ministrada no mundo em que o centro é o homem, só que na verdade o centro é Cristo, e tudo converge através dele. Cristo está desde a criação do mundo. É como se a matéria-prima principal que Deus fez para criar todos nós, ele olhasse para Jesus: nós façamos o homem. Só que quando nós o contemplamos, nós vemos a nossa miserabilidade, nosso estado real de pecador e dependentes da graça todos os dias. Há muitos que trilham um caminho de hipergraça e abusam daquilo que o Senhor nos deu de graça e vivem uma vida desregrada, sem compaixão e sem se arrepender, pensando que o juízo não virá, mas virá. Nos dias de Noé, as pessoas viviam como nos dias atuais. Elas casavam e se davam-se em casamento. O que seria isso? As pessoas viviam a sua vida como se Cristo não viesse. Até que Noé recebeu uma palavra do céu: Noé, eu achei graça em você. Como significativo do seu nome, que significa Noah, repousar, eu quero repousar num lugar, e que essa paz possa emanar às pessoas, porque eu me agradei de você e da sua família. Nós passamos assim corriqueiramente nos livros do Pentateuco e não atentamos para a vida desse homem, que para mim foi uma das pessoas mais incríveis do Antigo Testamento. Noé, ele era um agricultor, ele cultivava a terra, ele arava a terra, e Deus deu um projeto fora do seu contexto. Noé, você vai construir uma arca, e você vai trazer os animais para dentro dessa arca, e a sua família vai estar lá. Você consegue conjecturar o sentido de tudo isso?
Noé passa quase um ano dentro daquela arca, só que tem um detalhe que me chama a atenção: aquela arca foi fechada de dentro para fora. Quem fechou essa arca? O próprio Deus. O mundo lá fora era destruição, havia muita perdição, mas Noé estava guardado, a sua família estava preservada pelo próprio Deus. Se ele visse o cenário lá fora, talvez ele iria se assustar, mas lá dentro, manter todos aqueles animais vivos. Você imagina, você pega férias com seus filhos e fica ali todos os dias em casa. O menino começa a bagunçar e quebra as coisas, e briga com o irmão, e a mulher estressada, e a TPM, e você ali estressado também. Você imagina um ano ali. E Noé foi guerreiro. Mas nos ensina que a família é a base principal de tudo isso. A família que é constituída por um pai, uma mãe, por irmãos, aquele que você tanto reclama, são aqueles que vai te apoiar no momento que você estiver triste, no momento que você estiver abatido, pensando que tudo acabou. A âncora vai ser a sua família. Existem muitos que, por tão pouco, ou por muito dinheiro, ou por qualquer coisa, abrem mão de algo tão valioso, tão precioso, que é a família que o Senhor nos deu. Você imagina como você veio parar nesse estado aqui, ou talvez você já nasceu aqui nesse estado, ou seu cônjuge veio parar aqui, porque o Deus, o Cristo, o Criador, o Pai da nossa família, fez um propósito divino que você não entende, você não vai entender, você não vai compreender, mas no final você vai concordar com o Senhor, realmente foi obra do Senhor. O Senhor unir pessoas com uns propósitos diferentes, com pensamentos distintos, mas com um alvo que é o Senhor, amém? O Senhor começava a ministrar as multidões, e cada vez ia aumentando aquelas multidões de pessoas, só que o Senhor Jesus, ele começa a perceber algo. As pessoas não estavam interessadas naquilo que Jesus estava falando. As pessoas iam porque Jesus começou a operar milagres. Jesus começou a curar pessoas. Jesus começou a libertar as pessoas. Jesus começou a multiplicar o pão. Isso é bom, isso é muito bom. Mas até que Jesus resolveu testar a fé daquelas pessoas que estavam acompanhando, havia uma multidão, que chegou uma hora que os discípulos falaram assim: mestre, como nós vamos dar alimento para toda essa gente? E nós não podemos dispersá-las assim com fome. Elas já estão aqui há dias te ouvindo. Até que Jesus fala assim: o que vocês têm aí? Apareceu um lanche, sabe? O menino trazia um lanchinho, uns pães e um peixe para que ele pudesse acompanhar aquela jornada de ministrações que Jesus estava ensinando às pessoas. Até que esse menino apresenta a Jesus aquele lanchinho, e Jesus, primeiro ele agradece ao Senhor por aquele alimento que estava recebendo, e ele fala para os discípulos: olha, agora vocês começam a repartir, e aquilo que sobrar vocês guardam. Como assim? Jesus multiplicou os pães, Jesus multiplicou o peixe, e ainda sobrou muita coisa. Só que Jesus não se maravilhava com tudo isso. O que me chama a atenção é que Jesus operava um milagre na pessoa e falava assim: ó, não conta para ninguém, tá? Como assim, Jesus? Como que eu não vou falar? Se o Senhor curou meu braço que estava ressequido, eu não podia estender o braço, eu carregava uma maca, eu carregava uma muleta, eu andava
sabe, pulando de um pé só, e agora eu posso andar. Eu era cego, agora eu estou vendo, inclusive eu estou te vendo, Jesus, como o Senhor é lindo. Só que Jesus falava assim: não conta para ninguém. Vai entender isso. A fama de Jesus não se resultava a tudo aquilo que as pessoas falavam, porque Jesus também era criticado pelas pessoas. Certa vez os religiosos chegaram até Jesus e perguntaram assim: mestre, será que é lícito curar no sábado? Para testar a fé de Jesus. E Jesus fala assim: se você tiver uma ovelha que se perdeu no sábado, você vai deixar ela? Se tiver de curar, eu vou curar. Até que Jesus cura uma pessoa no sábado. Isso para os religiosos era um escândalo. E realmente, a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus é loucura. Loucura para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que estão no caminho à destruição, à perdição. Mas para nós que cremos em Cristo, ela é salvação, ela é poder, ela é graça todos os dias. Aleluia. E diante de uma ministração de Jesus, ele começa a mudar o tom. E Jesus começa a falar assim: se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não têm parte no reino. As pessoas olharam assim: que Jesus? Que palavra é essa? Eu nunca ouvi isso, mas como assim? Se vocês não tomarem a cruz, se vocês não negarem essa vida que vocês estão vivendo, vocês não têm parte comigo. E muitos começam a ir embora, sabe? Aquela multidão que viu a maravilha de Jesus, comeram do pão multiplicado, dos peixes, viram com os próprios olhos os milagres que Jesus fazia. Agora eles estão indo embora por causa do discurso de Jesus. Jesus, ele não fazia curva, ele falava a real, ele era verdadeiro. E alguns dos discípulos chegaram e falaram assim: Senhor, a multidão está indo embora, a igreja está esvaziando, e agora? E diz: esse discurso é muito duro, quem pode ouvir esse discurso? Até que Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: vocês querem ir também? Só que Pedro, ele toma a palavra e fala assim: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Para onde nós encontraremos a vida eterna que está em Ti? Somente em Jesus nós encontramos a vida que o Senhor nos proporciona, amém? Você escolheu estar aqui, isso é muito bom, mas antes de você escolher estar aqui, o Senhor te trouxe. Talvez eu fale assim: eu amo Jesus, mas o Senhor nos amou primeiro. Em forma desse amor, Ele se entregou totalmente. Não foi em parte, não foi em partículas, mas o Senhor se esvaziou totalmente naquela cruz. E uma das mortes mais horríveis que você possa imaginar era a morte de cruz. As pessoas eram crucificadas em plena praça pública. Era como se fosse um espetáculo para as pessoas. Eu fico pensando como chega ao ponto do ser humano ver isso e poder, de forma normal, e não ter nenhuma reação. O Cristo, aquele que caminhou com os discípulos, aquele que assentou à mesa, aquele que partiu o pão, aquele que distribuiu o cálice para todos os discípulos, aquele que ressuscitou os mortos, agora está crucificado no madeiro por mim e por você. Talvez para muitos
terminava o ministério de Jesus, a esperança a qual eles tanto esperavam havia terminado. Mas havia um plano muito maior. Aquele Cristo, com as mãos marcadas por aqueles cravos que eram enormes, com os pés perfurados. O lado de Jesus sangrava até o ponto de toda a água do seu corpo sair. E Jesus estava de forma humilhante diante das pessoas. As pessoas choravam. Mataram o meu Cristo. Mataram o meu Senhor. E agora, o que será de mim? O que será daquilo que Ele tanto prometeu? O que será daquilo que Ele tanto falou? É como se eu fico imaginando aquelas pessoas ao redor de tudo aquilo começam a recordar os sermões de Jesus na sua mente, ecoando, sabe? E trazendo à memória todas aqueles momentos bons que eles estiveram com Jesus, com o Mestre, com o Messias. Mas a morte não foi capaz. A morte não foi capaz de reter o nosso Senhor. Ao terceiro dia, o Cristo ressuscitou e está vivo e vive para sempre, eternamente. Amém? Aleluia! Toda aquela vergonha, todo aquele opróbrio que o Senhor passou foi para cumprir as Escrituras. Nenhuma delas saltou fora, nenhuma delas, todas se cumpriram. Nem mesmo os seus ossos foram quebrados, não permitiram isso. Você tem dúvida de Jesus? Você ainda duvida do Senhor? Do poder que Ele tem de restaurar a sua vida? Aquela esperança que se foi e você não consegue mais enxergar uma saída, uma solução. A saída está em Cristo. Assim como eu mencionei, existem muitas pessoas que poderiam estar em muitos lugares. Você poderia ser uma pessoa rica, milionária, cheia de dinheiro e ter condições de viajar para o lugar mais longe do mundo, um lugar mais lindo que você possa imaginar na terra. E talvez lá você não teria a paz que só tem em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento está totalmente em Cristo Jesus. Não existe salvação fora de Cristo. Somente em Jesus está a salvação. E é por Ele e para Ele que nós estamos caminhando todos os dias. E essa palavra é para você, que talvez está aí desanimado, pensando em parar, desistir de tudo. Desistir do seu chamado que o Senhor fez para a sua vida. Você não está abandonado, você tem um Pai que está com você todos os dias. Mas por que, Dodô? Porque eu passo por tantas aflições. O Senhor falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se eu venci, vocês vão vencer comigo. O vencedor não é aquele que chega em primeiro. Existem provas, competições que as pessoas chegam em primeiro, elas chegam e recebem classificações, mas no reino de Deus, o vencedor é aquele que permanece até o fim. É aquele que persevera nas tribulações e continua fiel, continua firme. Persevere, irmãos. Seja fiel. Uma hora, a hora do Senhor, Ele pode mudar totalmente a sua história. Mas nós não nos achegamos a Jesus pelas bênçãos que Ele pode nos proporcionar. Nós nos achegamos a Jesus porque Ele nos prometeu uma salvação. Nós podemos ganhar o mundo, mas se nós não tivermos a palavra do Senhor firmada em nossos corações, se nós não tivermos firmes no Senhor, nós iremos nos perder e perder tudo aquilo que nós ganhamos aqui nessa terra. Tudo que nós temos de mais valioso
é o Senhor, é o Cristo. Você imagina as parábolas de Jesus, alguém que, sabe, está ali arando a terra, arando o campo, e de repente, ele acha um tesouro muito valioso. Você imagina, Aldão? Meu pai era garimpeiro, minha mãe fala, eu não sei. Ele passou a vida toda procurando uma pedra preciosa, a vida toda, de que um dia ele iria ser rico, até que ele largou tudo, largou família, largou seu lugar geográfico e foi atrás dessa pedra preciosa. Mas nós encontramos o reino de Deus, que é muito maior do que o maior diamante que existe na face da terra. O reino dos céus é semelhante como alguém que encontra naquele campo um terreno tão precioso e tão feliz, ele volta: eu vou vender tudo que eu tenho para comprar aquela terra. Se preciso, vou pedir emprestado. Se preciso, vou vender tudo, mas eu vou comprar aquele campo, porque existe algo muito valioso. Assim é o reino de Deus, assim é o reino dos céus. O Senhor requer de nós que nós entregamos tudo a Ele. O preço que o Senhor nos pede hoje é tudo. Não existe entregar ao Senhor pela metade. Eu vou entregar só o domingo que eu vim na igreja, aí segunda-feira eu começo a seguir a minha vida normal. Tá bom assim. Irmãos, não vai por esse caminho. O que o mundo quer é relativizar tudo aquilo que nós recebemos do Senhor no domingo na igreja. O reino de Deus, assim como fala na palavra, é que ele possa ser visto para as pessoas. Mas como assim o reino de Deus ser visto para as pessoas? O reino de Deus está dentro de cada um de nós, e Ele quer transbordar todos os dias. É fácil, irmãos? Não é fácil. Não é fácil. Enquanto nós estivermos aqui, em carne e osso, nós iremos passar por lutas e dificuldades e privações, por provações, se preciso for, mas nós iremos permanecer firmes com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Tessalônica, admirado pela fé que eles tiveram em Jesus. Eles receberam o evangelho da graça, o evangelho da salvação, e eles começam a ser perseguidos pelos próprios judeus, pelos gentios. Só que eles permaneceram na fé. O apóstolo Paulo recebeu essa notícia desses irmãos. O apóstolo Paulo fala assim: eu estou muito feliz com você, e eu não vejo a hora de ver vocês pessoalmente, para poder compartilhar da fé que está em Cristo Jesus. O que vai diferenciar a fé que nós temos em Cristo Jesus é diante das dificuldades, das tribulações, das provações, nós mantivemos a fé somente nele, amém? Só que não existe reino de Deus, não existe vida cristã, não existe evangelho sem cruz. A cruz, acredito eu, que foi desde o início algo que o Senhor estabeleceu para se relacionar com cada um de nós. Nós vemos na criação do mundo o Senhor se relacionando com Adão. Sabe, existia um momento certo em que Adão ele ia para o lugar de encontro com o Senhor. Até que um dia Adão ele se perde. E o Senhor dá uma resposta vertical para ele: Adão, onde você está, Adão? Mas como assim? Se Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. O Senhor sabia onde Adão estava. Na verdade, o Senhor não queria saber de forma geográfica onde Adão estava. O Senhor queria saber: Adão, para onde o medo te levou? Para onde o medo te afastou de mim? Porque você se distanciou de mim.
Isso fala de um relacionamento vertical com o Senhor. O pecado nos faz correr da presença do Senhor por medo daquilo que o Senhor pode falar a respeito de nós. Será que o Senhor ainda me ama diante daquilo que eu fiz, do que aquilo que eu estou fazendo? Se você se arrepender de verdade, o amor do Senhor continua o mesmo. Não existe nada que eu possa fazer para que o Senhor me ame mais. E se eu for fazer algo para que o Senhor me ame, são obras humanas. Eu amo o Senhor porque Ele me amou. E se Ele me amou, eu vou dedicar a minha vida totalmente a Ele em amor e em resposta a isso. Amém? Uma outra pergunta que o Senhor faz no Éden, na criação do mundo ali, no início de tudo, no Gênesis, sabe? O Senhor pergunta a Caim: Caim, onde está o seu irmão? Mas o Senhor sabe. O Senhor pergunta para mim, por acaso eu sou um guardador? Que resposta audaz, né, irmão? Você já pensou? Como? Ele pôde responder de uma forma tão ríspida a Deus. Mas, na verdade, o Senhor não estava querendo saber do seu irmão. Na verdade, o Senhor estava querendo saber: Caim, e o relacionamento com os seus irmãos? Como está? A cruz do Senhor teve o poder de fazer isso. Nós temos o relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Pai. Isso vai refletir no relacionamento que nós temos com os nossos irmãos. Se você me ama de verdade, você tem que amar o seu irmão também. Mas ele é diferente de mim. Ele pensa totalmente diferente de mim. Ele torce para outro time. Amém. Ele é vascaíno, Diego. Irmãos, independente, o Senhor manda nos amar. Ele manda, é um mandamento, amar os vossos irmãos. Nos últimos dias, devido à polarização de tudo isso que está acontecendo no mundo, as pessoas deixaram de falar com as pessoas por levantar certas bandeiras. Não estou falando aqui de bandeira. Eu estou falando que o Senhor é muito maior do que tudo. Paramos de falar com os familiares por tipos de posicionamentos. O reino de Deus, ele é constituído por diversas pessoas. E o Senhor manda nos amar e nunca julgar os irmãos, amém? O advento da tecnologia, falando um pouco sobre relacionamento, eles constantemente estudam uma forma de facilitar a vida das pessoas. Isso é bom. Não sei quem é daquela época do celular, que era um tijolão. Quem é aqui dessa época? Quem lembra? Quando eu comprei o primeiro tijolão, irmãos, eu senti a pessoa mais poderosa do mundo. Pendurava aquele trem na cintura, parecia um chefe. Tem um celular agora. Era muito bacana. A tecnologia estava chegando para facilitar a vida das pessoas. E cada vez mais a tecnologia foi avançando até que chegou as redes sociais. Isso é muito bom, que legal. Uma forma de comunicar com as pessoas. A pessoa está lá no Reino Unido, eu posso ver ela aqui na tela do meu celular e conversar com ela. Isso é muito legal. Só que o avanço da tecnologia, através do advento das redes sociais,
eu consigo perceber que o relacionamento com os irmãos se afastaram. As pessoas deixaram de partilhar da mesa, partilhar da comunhão, partilhar daquilo que o Senhor está fazendo. Hoje nós, me incluo também, tá, irmãos? É uma mensagem, sim, beleza, um emoji, e se resume a isso. Mas o relacionamento com as pessoas vai muito mais além do que um emoji. É estar presente. O pastor Marcelo mandou uma mensagem para mim, eu demorei para responder, que eu estava tão agarrado. Aí ele sabe que raramente eu mando áudio, sabe? O Aldo sabe aqui. Ele fala assim, mande áudio, Dudu. Aí eu mandei o áudio, pastor, o senhor me perdoa? Uma facilidade, você mandar um áudio para a pessoa, ela ouvir a sua voz. Mas eu percebo que está distanciando esse relacionamento verdadeiro e genuíno que nós temos com as pessoas. Menos telas e mais churrasco, amém? É de Deus. Final do mês vai ter um churrasco com os homens. Aleluia? Glória a Deus. Vai ser sábado, né, pastor? Sábado agora. Se você não deu o seu nome, dá tempo ainda, né, Aldão? Mas por quê? Por que disso? Relacionamento, irmãos. Talvez eu veja o Fabinho só no domingo aqui. Talvez eu veja o pastor Wagner só na terça-feira. Mas eu quero mais estar presente com os irmãos, porque a nossa vida, a nossa semana ela é tão corrida, sabe, que nos dificulta de estar presente com os irmãos, mas até que existem momentos que nós podemos estar juntos e celebrar e falar de Jesus. Não nos limitamos somente em estar aqui, mas em estar nas mesas também. As pessoas pedem uma oração, aí coloca aquela mãozinha lá, né pastor Isaac? Coloca a mãozinha, né? Mas tem que orar. Orar para a pessoa, de fato. Não estou criticando a tecnologia da informação, isso é bom. Hoje facilita, as empresas faz uma reunião porque é difícil as pessoas estarem juntas ali para discutir um assunto tão importante. A tecnologia tem o poder de fazer isso, isso facilita, mas nós não podemos deixar que a tecnologia nos afaste da comunhão com os irmãos. O que nos faz crescer, o que nos faz desenvolver é estar sempre unidos. Unidos com os irmãos, amém? A parábola de Jesus também fala sobre aquele homem que ele era um comerciante, que ele procurava as pérolas valiosas para comprá-las, até que um dia ele encontra uma pérola tão preciosa, tão valiosa, que ele faz o mesmo também, ele vende tudo que tem e compra aquela pérola, a pérola de grande valor. Isso fala sobre investimento. No original, investir surgiu do ponto principal de que os ricos, eles se vestiam bem, de forma apresentável para as pessoas, para demonstrar que eles eram superiores, que eles eram ricos, de forma formal. Mas existe um detalhe, que eles eram tão ricos que eles compravam as pérolas valiosas e cravejavam na sua roupa para demonstrar o investimento que eles fizeram. O investimento no reino requer de cada um de nós tudo, toda a nossa vida, toda a nossa devoção,
toda a nossa dedicação ao Senhor. E os afazeres diários que tentam roubar esse lugar de estar presente sempre com o Senhor, vai crescendo cada dia. Nós encontramos a pérola de grande valor que é Cristo. Nós encontramos um tesouro valioso, que é maior que tudo. E nós não podemos estar indiferentes daquilo que o Senhor está falando. Como resposta ao Senhor, nós temos que correspondê-lo de forma agressiva. Se o Senhor entregou a sua vida por mim, na cruz, que sou um pecador, um desacreditado por tudo e por todos, se o Senhor teve compaixão de mim, então eu vou entregar ao Senhor a minha vida. Eu falo nós, amém, irmãos? Todos nós. O Senhor requer de nós. Nós não podemos reter aquilo que o Senhor está fazendo e fez por cada um de nós. Se você está aqui hoje, foi alcançado por Jesus, creia, você faz parte do plano de salvação dele. Mas eu não consigo enxergar, literalmente, os judeus, eles não conseguiram enxergar literalmente que ali estava o Messias, o Filho de Deus, até que ele foi assento aos céus, e ele foi visto e aclamado pelos anjos, assim como Natan falou, e que os anciãos começaram a depositar as suas coroas aos pés daquele que é digno de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória. O que representa as coroas é toda a glória que os homens receberam, todos aqueles reis que receberam poderes para governar nações e tinham muito poder e autoridade, agora eles estavam diante daquele que é digno. E eles reconhecem: eu não sou digno de carregar essa coroa, eu deposito aos seus pés, ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que nós possamos nessa noite render ao Senhor toda a glória, toda a honra, todos os dias. O Ministério de Música vai cantar, vai louvar ao Senhor. Se você está aqui essa noite e reconhece, assim como o profeta que estava diante de uma glória tão grande e viu o céu se abrindo, e os anjos declarando a infinita glória do Senhor, ele reconhece: ai de mim, que sou um pecador. A glória do Senhor nos faz reconhecer a nossa vulnerabilidade de se render ao Senhor. É como se os pés do Senhor estivessem aqui e chegasse alguém com algo tão valioso diante dos pés de Jesus, derramasse tudo e entregasse ao Senhor. Senhor, é tudo que eu tenho, é a vida que eu preservei há tantos anos, é a vida que eu guardei há tantos anos, pensando que eu ia conquistar o mundo e tudo, até que eu não ganhei nada. O que me resta é só decepções, o que me resta é só frustrações. Mas eu vi a esperança que está em Ti, eu vi a esperança que foi anunciada pelos profetas que está em Ti, e eu reconheço hoje. Eu quero me entregar a esse Cristo que vocês tanto falam. Se você está aqui essa noite, não se sinta amedrontado com os pensamentos aleatórios que o inimigo tenta colocar na sua mente. Se renda a Jesus e se entregue a Ele. O Senhor pode dar salvação nessa noite para você.
Se você reconhecer que o Senhor está aqui, se renda a Jesus. Se você se sentir à vontade de vir aqui na frente e quiser receber uma oração dos irmãos aqui, nada vai te prender, nada vai te impedir de se achegar a Jesus, nada vai atrapalhar do poder de Deus se achegar a você. Mas eu sofro por depressão, o inimigo tenta roubar a felicidade, o ânimo de vida. Jesus é a vida, Jesus é o pão da vida que está aqui essa noite. Se quiser levantar a sua mão e receber essa graça de Jesus, faça o sinal com as mãos, nós iremos orar por você também. Não se amedronte diante das ondas bravias. O Senhor do tempo, Ele é aquele que comanda a voz e dá uma ordem à tempestade que está na sua vida. Tempestade que está na vida do meu filho, cessa-se agora. Se renda a Jesus, porque Ele pode transformar totalmente a sua vida. Não é como um jogo de azar que as pessoas prometem algo que você nunca ganha. Ao contrário, nós iremos perder para ganhar a Cristo. Perder tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós pensamos e pensávamos a respeito, diante daquele que está diante de nós todos os dias, amém? Se não tem alguém, que o Senhor proporcione mais uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Queria agradecer pela oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus, amém? Glória a Deus.